Fala aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui sobre os elementos que são determinantes para que a gente desenvolva velocidade no ciclismo. E nós vamos reduzir a nossa abordagem em três aspectos essenciais e mais à frente, em outros conteúdos, a gente pode aprofundar essa conversa, mas é muito importante para mim que você saia com esse entendimento básico muito bem consolidado. Não esqueça, antes da gente aprofundar o nosso diálogo aqui, de se inscrever aqui no canal da Iron e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos. Entendido? Entendido. Bora lá então falar sobre esses três aspectos principais. O primeiro deles, a aerodinâmica. Segundo, a resistência à rolagem, que está diretamente relacionada aos pneus. E terceiro, a potência sustentada pelo ciclista, obviamente. Entendido? Então são três fatores. Vamos de novo aqui, vamos revisando e você vai falando junto comigo aqui para você não esquecer. Aerodinâmica, resistência à rolagem e potência sustentada, certo? E seguinte, a aerodinâmica. Quando a gente consegue levar o nosso deslocamento até a casa de 30 km por hora, a aerodinâmica passa a ser um fator extremamente limitante. Então, em baixas velocidades, a aerodinâmica não é tão importante. Aquilo fica mais relacionado a dinâmica da potência, mas 30 por hora em diante, a aerodinâmica passa a ser um grande fator. E aí, a gente pode resumir a situação para o seguinte aspecto. Quanto menos exposto eu estiver ao vento, melhor. Entendido? Porque eu preciso ir daqui até aqui e o principal desafio que eu vou encontrar é o vento. Então, quanto menos contato eu tiver com o vento, melhor. Por isso que antigamente, né, o pessoal comprava a bicicleta, baixava a frente, tudo que dava, e isso não era o mais correto, né? Mas esse raciocínio, ele ainda, sob a perspectiva da aerodinâmica, ele é muito válido, porque quanto menos eu estiver em contato com o vento, melhor, certo? Então eu preciso reduzir ao máximo possível o meu contato com o vento, e aquilo que está em contato com o vento, eu preciso focar em reduzir a turbulência. Então aquilo que invariavelmente vai ter contato com o vento precisa ser o mais aerodinâmico possível para que essa turbulência seja deixada para trás e ela não fique aqui na frente causando instabilidade no meu deslocamento. Dito isso, da mesma forma que antigamente era meio grotesco a gente pensar que baixava toda a frente e azar do ciclista, hoje a gente está vendo um fenômeno inverso, que é a pessoa levantar a bike o máximo possível para que ela fique o mais confortável possível. E o ideal não é que a gente sempre pense isoladamente nas coisas, assim como não era o mais apropriado tecnicamente baixar toda a frente da bike, porque o ciclista não ficava confortável para sustentar a potência, hoje também não é o mais adequado levantar a bike o máximo possível, inventar peça com aerodinâmica duvidosa para ficar o mais alto possível, porque a gente é atleta, a gente tem o corpo à disposição, a menos que você tenha questões ortopédicas e traumatológicas severas, você pode adaptar o seu corpo para ir gradativamente melhorando a sua exposição, certo? E muitas vezes a gente também acaba exposto a equipamentos que não tem uma boa validação, que a gente não sabe como é que vão trabalhar na nossa bicicleta, sofrendo trepidação, sofrendo impacto. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para esses equipamentos e pensar também que o nosso corpo é adaptável e a gente pode ir gradativamente, né, baixando a nossa exposição ao vento sem montar um andaime na frente da nossa bike, porque aquilo, apesar de confortável, vai nos deixar mais suscetível ao vento.
Por isso que, acerca de aerodinâmica, quando a gente vai olhar o conjunto, a gente tem o ciclista, que é o maior deles, a gente tem a bicicleta, e depois a gente vai ter aqueles elementos que vão nos proporcionar ganhos marginais, capacete, rodas, o design do frame. Então, tudo isso vai ser secundário, porque os maiores fatores, se eu olhar a foto de um ciclista montado na sua bicicleta e pensar que aquilo tudo atravessa o ar, antes de tudo vai ter o ciclista. Então, a posição e a roupa, né, uma roupa bem justa, é o melhor cenário aerodinâmico possível. Então, uma boa posição, uma boa roupa, uma bicicleta bem aerodinâmica, por isso que aquelas gambiarras, né, de transformar speed em TT e tudo, também não são as mais adequadas, porque o posicionamento como um todo do ciclista precisa estar consolidado para que haja a melhor aerodinâmica possível. E também por isso que muitas vezes o cara bota roda, bota capacete aero e a posição desse cara pedalando é ridícula. O cara tá alto, sentado, parece que tá numa mountain bike. Então, muitas vezes, o cara pega aquela grana da roda, pega aquela grana do capacete, faz um trabalho com o fisioterapeuta, com o personal, para ele poder ficar um pouquinho mais baixo, o ganho aerodinâmico dele vai ser bem melhor. Mas a gente precisa sempre avaliar o indivíduo como um todo e traçar a estratégia. Por isso a importância dos profissionais na equipe técnica multidisciplinar. De igual forma, tem muito atleta que já gastou com roda, já gastou com bike e não tem um bom bike fit. Então é fundamental que, quando ponderado com o bike fitter, a gente busque ficar na posição mais baixa possível, respeitando as nossas questões anatômicas, biomecânicas, a nossa eficiência para a gente sustentar a potência, mas a gente não pode se iludir que baixo demais a gente vai ser super efetivo, porque a gente não vai sustentar a potência, e alto demais para o conforto a gente vai ser super efetivo, porque a gente vai sacrificar a aerodinâmica. Então, tudo começa por um bom bike fit na aerodinâmica. A partir de 35 por hora, reduzir a turbulência é de extrema importância. Então, se você anda acima de 35 por hora, aí começa a ser de extrema importância, além de uma ótima posição, que você utilize uma roda fechada na sua traseira, a roda mais fechada possível, que você utilize um capacete mais aerodinâmico. Agora, se você não chegou em 30, esquece. Se você não chegou em 35 ainda, pequenos ajustes de roda, um bom capacete, ok. Mas se você não chegou em 35 ainda, o bike fit é a sua melhor alternativa para aerodinâmica, certo? Vamos falar sobre o segundo agora, que é a resistência à rolagem do pneu, que é o quanto o pneu está te travando ali no asfalto. Então, pneu bom faz muita diferença. Um pneu, mais ou menos, vai consumir aí cerca de 60, 70 watts da sua pedalada. Um pneu a nível de excelência, como o Vitória Corsa ou o GP 5000 da Continental, eles vão ter ali uma resistência à rolagem na casa de 25, 30 watts. Então, pensando que esse é um dos poucos fatores que você vai decidir no Pix, né, pagando, bote imediatamente o melhor pneu possível na sua bicicleta, porque a resistência à rolagem está atuando em todas as velocidades. Diferente da aerodinâmica, que ela vai graduando, né, do 0 até 30, a resistência à rolagem do pneu também tem uma curva, mas ela é mais constante. Por isso, comprou a bicicleta, coloca logo um ótimo pneu, um GP 5000, por exemplo. O GP 5000 são os pneus que estão aqui atrás de mim, nas minhas rodas. E quando você está utilizando um pneu desse nível, você também vai ter uma proteção antifuro maior. Então é mais confortável para você treinar sem tantos imprevistos. Além disso, a calibragem correta e a ponderação do local que você está pedalando é de extrema importância, né? Escolher uma boa linha no asfalto, manter os pneus numa calibragem correta, isso é de extrema importância. E o último fator é a potência sustentada, porque a potência sustentada é o motor de tudo, né? Então,
Você precisa garantir que você está numa posição confortável para fazer força no seu equipamento. Você precisa garantir que você está numa boa posição para atravessar o vento e, dada a sua velocidade, que você fez investimentos que melhoram como a bike enfrenta essa turbulência. É muito importante que você tenha um bom pneu para transferir isso tudo, mas você precisa ter uma boa condição de sustentar a potência. Você precisa ter durabilidade desse esforço e também a condição de suportar determinado grau de variabilidade, porque a gente pega terrenos diferentes, situações dinâmicas diferentes de competição, né? Mas como melhorar a produção, a eficácia da produção de potência, aí já é uma conversa sobre condicionamento, né? Mas, em resumo, para fechar o nosso vídeo aqui, é fundamental que você cuide muito bem da sua aerodinâmica, começando por um bike fit. É fundamental que você cuide da sua resistência à rolagem dos pneus, colocando logo um pneu bom na sua bicicleta e muitas vezes colocando um pneu bom muito antes de investir aqui em roda e capacete. Tá? E, por último, mas não menos importante, você precisa treinar. Entendido? Então esses são os 3 principais fatores que vão determinar a sua velocidade de deslocamento no ciclismo. A sua aerodinâmica, a sua resistência à rolagem e a sua potência sustentada. Entendido? Deixa o like no vídeo aqui e nos vemos no próximo. Bora!